Capítulo 5 Despertar as consciências adormecidas. O boicote aos ônibus de Montgomery deu forças e exemplo para os negros de todo o país. Movimentos semelhantes foram feitos nas cidades de Birmingham, Mobile e Tallahassee. Então King e outros pastores negros militantes formaram uma aliança para ajudar os negros do Sul a combater a segregação. A Conferência da Liderança Cristã do Sul. King foi eleito presidente da organização. A essa altura, o reverendo Martin Luther King Jr. já era uma figura de projeção nacional. Em 1957, a revista Time publicou uma matéria de capa sobre ele e um grande editor de Nova York encomendou-lhes um livro sobre a experiência de Montgomery. Além disso, o casal King foi convidado a ir a Gana, na África, para as comemorações da independência do país. Essa viagem lhe permitiu ver pela primeira vez as consequências da dominação colonial e, a partir daí, King começou a encarar a luta pela liberdade dos negros como uma questão importante, não só em nível nacional, como também em nível internacional. Os brancos do Sul ainda reagiam à decisão da Suprema Corte de 1954 de integrar o ensino público e, após os acontecimentos de Montgomery, a oposição à inscrição de eleitores negros aumentou incrivelmente. King percebia que o governo federal teria de intervir para proteger os direitos dos negros e, por isso, tentou conseguir uma audiência com o presidente Dwight Eisenhower. Mas o seu pedido foi recusado. Um projeto modesto sobre os direitos civis havia sido enviado ao Congresso, porém não incluía medidas que garantissem o cumprimento das leis. Na verdade, a Lei dos Direitos Civis, aprovada em 1957, era tão moderada que quase não fazia a menor diferença. Em setembro desse ano, uma corte federal ordenou à Central High School, uma escola secundária de Little Rock, do estado de Arkansas, que aceitasse 9 alunos negros. Em oposição à decisão judicial, o governador convocou a Guarda Nacional para impedir que os garotos entrassem na escola. Diante disso, Eisenhower foi finalmente forçado a tomar uma atitude. Nacionalizou a Guarda Nacional do Arkansas e enviou 1.000 soldados para escoltarem os jovens negros até o colégio. Os pais brancos ridicularizaram e hostilizaram os meninos negros, mas a escola estava integrada. King achava que o próximo passo no caminho da integração total era tornar eleitores os negros do Sul, e era por isso que a SCLC devia lutar. Um plano para a Cruzada pela Cidadania foi esboçado no início de 1958. King conseguiu a ajuda de brancos moderados e a campanha foi lançada no dia do nascimento de Lincoln, 12 de fevereiro, com grandes concentrações em 20 cidades sulistas. Martin Luther King vivia num ritmo alucinado. Como pastor e presidente da SCLC, tinha 2 empregos de tempo integral. Além disso, estava escrevendo um livro sobre sua experiência em Montgomery e precisava aceitar convites para fazer conferências em todo o país. Contudo, apesar de seu sucesso e de seu prestígio no Sul, o Dr. King ainda estava sujeito a todas as humilhações decorrentes de ser um negro. Certa vez, ele e Coretta foram ao tribunal de Montgomery com Ralph Abernathy, que tinha um caso a resolver. No saguão de entrada do edifício, um guarda não quis deixá-los passar adiante. King pediu para ver o advogado de Abernathy e, em resposta, o guarda deu um berro. "Se você não sair daqui já, vai precisar de um advogado para você." Em seguida, 2 policiais agarraram King, prenderam-lhe os braços para trás e arrastaram-no para fora. Quando Coretta veio atrás deles, um dos policiais ameaçou: "Você quer ir junto, garota?" Martin pediu a ela que se calasse e fosse embora. King foi autuado e atirado numa cela. Os policiais estavam tão acostumados a tratar os negros com brutalidade que não se importaram com os fotógrafos e repórteres que haviam registrado a cena da prisão. No dia seguinte, fotos do incidente foram publicadas na primeira página de jornais de todo o país. Quando o departamento de polícia descobriu quem era o homem que eles haviam prendido, soltaram King imediatamente, mas não sem antes acusá-lo de ter insultado um oficial.
O julgamento de Martin Luther King recebeu cobertura da imprensa em nível nacional. Ele foi condenado a pagar uma multa de $10 por tumulto e resistência a uma ordem policial, ou passar 14 dias na cadeia. Escolheu a segunda opção e pediu permissão para preparar uma declaração. O juiz concedeu. King fez, então, um longo ataque ao preconceito racial. Declarou que as acusações contra ele eram absolutamente falsas e típicas da justiça sulista, taxando-a de vergonha nacional. Contou que, um mês antes, no Mississippi, um delegado, que matara um negro a golpes de cacetete sem nenhuma razão aparente, fora libertado após 20 minutos de interrogatório, embora existissem 4 testemunhas do assassinato. Lembrou também que, naquele exato momento, no Alabama, um negro estava esperando a execução da pena de morte por ter roubado menos de $2. Algo tem que ser feito para despertar a consciência adormecida deste país, antes que seja tarde demais, concluiu. Por mais que eu deteste a violência, existe um mal pior do que a violência, a covardia. Martin Luther King Jr. Pouco tempo depois, a caminho da liberdade, a história de Montgomery foi publicado e King começou a correr o país para promovê-lo. Quando viajou a Nova York com a finalidade de dar entrevistas à televisão, aproveitou para ir até uma loja de departamento no Harlem e autografar alguns exemplares do seu livro. Uma senhora negra de aparência respeitável aproximou-se e perguntou-lhe se era mesmo Martin Luther King. Ele respondeu que sim. No segundo seguinte, a mulher atingiu no peito com um afiadíssimo abridor de cartas. Ainda com o objeto cravado no corpo, King foi levado às pressas ao Hospital Harlem, onde um cirurgião teve de remover uma das costelas e parte do externo para retirar a lâmina, cuja ponta estava encostada na aorta de King. Se ele houvesse tocado o objeto ou espirrado antes de chegar ao hospital e ser operado, teria morrido. A mulher, obviamente desequilibrada, foi mandada para uma instituição psiquiátrica. King não moveu nenhuma ação contra ela. Martin Luther King passou 3 semanas em convalescência e aproveitou a oportunidade para ler e pensar calmamente. Vivera os últimos 3 anos sem um minuto livre para fazer isso. Toda uma geração de jovens emergiu de década de escuridão, perdeu seus temores e sentiu majestosa dignidade de uma luta franca por sua libertação. Martin Luther King Jr. Com ordens médicas expressas de diminuir o ritmo de suas atividades, King resolveu que estava na hora de fazer uma peregrinação à Índia, uma viagem com a qual sonhava desde que estudara a filosofia de Gandhi. Ele, Coretta e L.D. Riddick, um historiador negro amigo do casal, chegaram a Bombay no dia 10 de fevereiro de 1959. Em Nova Delhi, encontraram-se com o primeiro-ministro, antigo discípulo de Gandhi. Em seguida, visitaram o país e King ficou profundamente comovido com a pobreza que viu, mas também viu o grande progresso que a Índia fizera na luta para acabar com o sistema de castas. Quando voltou para casa, King encontrou a SCLC muito necessitada de dinheiro e acruzada pela cidadania muito aquém de seus objetivos. Dos 5 milhões de negros sulistas capacitados a votar, apenas 1,3 milhão estava inscrito para participar das eleições federais, e um número ainda menor podia votar nas eleições locais, onde as leis eram mais restritivas. King sentia-se frustrado com a persistência das leis segregacionistas. 5 anos após a decisão da Suprema Corte sobre o caso Brown, o Alabama ainda não tinha nenhuma escola integrada. King foi forçado a tomar uma decisão difícil. Para tornar a Conferência da Liderança Cristã do Sul um instrumento eficiente na luta pela causa dos negros, teria de abandonar o seu querido sacerdócio, que era o seu porto tranquilo, pois simplesmente não podia servir a congregação e a causa ao mesmo tempo. A família King deixou Montgomery em janeiro de 1960 e se instalou em Atlanta, onde a SCLC tinha o seu escritório central. King tornou-se pastor auxiliar na Igreja do Pai, mas passava a maior parte do tempo na SCLC. Que nossas intenções fiquem absolutamente claras. Devemos ser e seremos livres. Queremos liberdade agora. Queremos o direito ao voto agora.
Não queremos liberdade às colheradas por mais 150 anos. Deus nos fez nascer livres. Homens desorientados roubaram a nossa liberdade. Nós a queremos de volta. Martin Luther King Jr. No dia 1º de fevereiro, alguns universitários negros de Greensboro, na Carolina do Norte, fizeram um sit-in, forma de protesto que consiste em sentar-se em um local público proibido para negros. Em uma loja Woolworths, sentaram-se no balcão da lanchonete e disseram que não sairiam enquanto não fossem servidos. A polícia não demorou a chegar para arrastar os estudantes para fora, mas outros voltaram no dia seguinte. A tática se alastrou como um incêndio. Os próximos a praticar seriam estudantes de Nashville, no Tennessee. King estava emocionado de ver tantos jovens lutando por seu próprio futuro. Sugeriu que a SCLC patrocinasse conferências sobre a não-violência. Em abril, mais de 200 jovens se reuniram na Universidade Shaw, na Carolina do Norte. King falou aos estudantes e depois sugeriu que formassem a sua própria organização. Assim, nasceu o SNCC, Comitê Conjunto de Não Violência dos Estudantes. O grupo não se filiou à SCLC, mas contava com a bênção e o apoio de King. Apesar de o reverendo King ter deixado a cidade, os brancos de Montgomery ainda queriam desmoralizá-lo. Um tribunal condenou-o por ter falsificado suas declarações de renda de 1956 a 1958. King recorreu a um amigo de Nova York, o ator Harry Belafonte, para ajudá-lo a arrecadar dinheiro para sua defesa. Belafonte e vários outros nova-iorquinos resolveram coletar um fundo de emergência para ele e para o movimento. O caso foi julgado no final de maio de 1960. Os advogados de King forçaram a principal testemunha do Estado a confessar que o reverendo era honesto e assim, após um julgamento que se prolongou por 6 dias, um júri composto unicamente de brancos declarou Martin Luther King inocente das acusações. Foi um momento histórico na justiça sulista. Se você gostou desse vídeo, então deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e aproveite para compartilhar com outras pessoas.